De acordo com um estudo americano envolvendo crianças, mais de 164 milhões de dias letivos são perdidos por causa de doenças infecciosas que atingem os olhos dos alunos. E se você ainda não levou seu filho ou filha ao oftalmologista, saiba que não é necessário esperar muito para a primeira consulta. E para falar dos cuidados com a visão dos pequenos, nós recebemos aqui no estúdio a oftalmologista Caroline Moreira. Seja muito bem-vinda ao PF TV mais uma vez, Caroline. Obrigada, sempre às ordens. Tá certo. Bem, é fundamental, então, o cuidado com a visão das crianças justamente para o desenvolvimento das mesmas. A gente tem, como tu disseste, as doenças infecciosas que afastam as crianças das escolas, a gente tem a principal, as conjuntivites, né? Então, as conjuntivites, elas podem ser de várias causas, alérgicas, pode ser bacteriana, mas a maioria delas são virais. E as virais são facilmente contagiosas. Elas contagiam por 10 dias. Então, a gente acaba que tem que afastar as crianças, senão a gente tem surtos de conjuntivite. Aqui é mais comum a gente ter no inverno, porque ficam ambientes mais fechados. As crianças, é mais difícil de irem lavar as mãos, acabam que o nariz está escorrendo, o olho lacrimeja, então a mão fica mais perto dos olhos e eles têm contato, então acabam transmitindo muito de um para o outro. Então, olhos vermelhos em crianças tem que levar no oftalmologista. Pois é, além dos olhos vermelhos, quais outros sintomas? Que a gente precisa de uma avaliação. Da conjuntivite, no caso, né? Isso, de uma conjuntivite, uma sensação de corpo estranho, uma irritação, os olhos vermelhos, acordar de manhã e tá com secreção, não tá conseguindo abrir os olhos, de vez em quando as pálpebras ficam um pouquinho inchadas ao redor dos olhos. Então, tudo isso são sintomas que nos alertam que tem alguma coisinha errada e é sempre bom a gente, nem que seja pecar por excesso, e levar para ter certeza do que está acontecendo. Doutora, além da conjuntivite, que outras doenças oculares são comuns em crianças? Nós temos também os ordéolos, que são as inflamações das glândulas que produzem a secreção em volta dos olhos. Nós temos blefarites, meibomites, que são secreções aumentadas nos olhos, mas a que ganha disparado é a conjuntivite. As outras doenças oculares que teriam que levar numa urgência seriam baixa de visão, súbita, que é um caso mais raro em crianças, mas que pode acontecer. Então, se a criança começa a se queixar que, mãe, não estou enxergando, esse olhinho aqui não está enxergando, alguma coisa, os pais sempre têm que levar para a gente fazer uma primeira avaliação. Tá certo. E quais são os cuidados, então, que os pais precisam ter e atenção justamente para essas crianças em casa? O que eles podem perceber que vai levar, então, ao oftalmologista? Então, a gente tem algumas crianças que acabam que não têm uma qualidade de visão, uma visão boa. Então, em casa, os pais vão ver que elas assistem TV mais de perto. Quando elas vão fazer os temas, elas abaixam, encostam quase no caderno para escrever. Tem algumas que fazem isso por hábito, mas a gente tem que prestar atenção. Ou as crianças que acabam que no fim do dia têm um pouquinho de dor de cabeça, começam a se queixar, porque acabam que ficam o dia inteiro fazendo um esforço para enxergar e chega ao fim do dia elas têm um pouquinho de dor de cabeça de causa ocular. A gente tem várias causas de dor de cabeça e as crianças também são espertas, também gostam de dizer que tem dor de cabeça para não ir na escola. Então, de vez em quando, a gente tem que cuidar um pouquinho. Tem isso também. Tem criança que acorda de manhã com dor de cabeça, então não vai ser óculos. Que de noite sonhando, elas não estavam precisando dos olhos. Tá certo. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho. Criança que esbarra muito nas coisas, está sempre se batendo, de vez em quando elas têm um probleminha de visão. A gente tem até algumas crianças que acabam que têm dificuldade de se alfabetizar, vão para um psicólogo, um psicopedagogo, estão fazendo um acompanhamento e cai no oftalmologista depois de 2, 3 anos e a gente vê que era visão. Então, a gente tem casos de crianças que estavam em escolas especiais que o problema era visual. Colocou um óculos e voltou para a classe normal junto com os outros colegas. Então, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Notou que está se queixando, que é mais de uma vez, a professora na escola falou alguma coisinha, traz que a gente faz uma primeira avaliação. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelas suas informações. Um bom dia para você. Obrigada, igualmente. Bom trabalho. Obrigada.